Passando agora às alterações da vascularização pulmonar, nós podemos observar também, essencialmente, dois tipos de situações: um aumento das marcas vasculares e uma redução das marcas vasculares. O aumento das marcas vasculares pode estar essencialmente associado a casos de circulação hiperdinâmica, como acontece, por exemplo, nas crianças com estados febris ou, melhor ainda, nos pacientes que são portadores de shunts cardíacos entre o coração esquerdo e o coração direito, levando a que parte da circulação do sangue debitado para a circulação sistémica seja debitado na circulação pulmonar e, por isso, aumente bastante a quantidade, o volume total de sangue que passa por ambos os pulmões. Tirando esta situação, aquilo que a situação clínica mais importante será talvez a do edema pulmonar, resultante dos sinais e dos sintomas de insuficiência cardíaca esquerda. Um dos sinais mais importantes resultantes desta situação de insuficiência cardíaca esquerda é a presença de algumas linhas reticulares perpendiculares à grelha costal, que mais não são do que espessamento dos septos interlobulares condicionados por estase a nível do interstício pulmonar. Estas linhas tomam o nome de linhas B de Kerley. Kerley foi, de facto, quem descreveu este tipo de linhas. Existem as linhas A, as linhas B e as linhas C, com diferentes localizações, talvez as mais fáceis de ver porque são subpleurais, são periféricas e mais facilmente apreciáveis são as linhas de B e, portanto, o seu significado é apenas o espessamento dos septos interlobulares que agora, como é lógico, como acontece para todos os quadros intersticiais, necessita da conjugação e da correlação com a clínica que o paciente possuir. Também estas linhas B, este espessamento dos septos interlobulares, pode ser observado, por exemplo, em situações de linfangite carcinomatosa, cujo princípio é exatamente o mesmo, portanto, o espessamento devido à infiltração linfática pelas células tumorais. Para além do aumento das marcas vasculares, de que iremos ver exemplos, existem também situações onde as marcas vasculares parenquimatosas estão efetivamente reduzidas. O exemplo mais típico é a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar leva essencialmente a uma redução das marcas vasculares periféricas devido à vasoconstrição e obliteração das arteríolas, que ao fim e ao cabo correspondem a um mecanismo de defesa perante a pressão arterial aumentada a nível central. Essa pressão arterial central leva também a que haja um aumento do calibre dos ramos centrais das artérias pulmonares. Claro que é difícil quantificar o que é que se entende por um aumento dos ramos centrais da artéria pulmonar, mas dá-se aqui como nota orientadora que o ramo inferior da artéria pulmonar direita, que como se sabe forma a metade inferior do hilo direito, não deve ter um calibre superior a 16 mm. E aqui temos exemplos de linhas de Kerley, então as tais linhas A, B e C, em situações de insuficiência cardíaca congestiva. Nós podemos ver que as linhas A e as linhas C são de facto de mais difícil detecção, mas existem nesta radiografia posterior do tórax num paciente com uma evidente insuficiência cardíaca, com cardiomegália, em que nós podemos observar imagens reticulares junto ao hilo direito, que correspondem às linhas A, e também na ampliação visível na imagem da direita de algumas linhas reticulares, de algumas imagens reticulares lineares perpendiculares à linha da pleura e que correspondem ao espessamento dos septos interlobulares, portanto às linhas B de Kerley. Outra situação de edema pulmonar, aqui ainda apenas numa fase pré-edematosa, em que na radiografia da esquerda, em que vemos o aumento das dimensões da silhueta cardíaca e, sobretudo, podemos apreciar os sinais de congestão central traduzidos pelo aumento dos hilos, com um aumento também do seu polo superior, o que corresponde, grosso modo, ao engurgitamento das veias pulmonares superiores para drenar na aurícula esquerda e que, como se sabe, forma o polo superior dos hilos. Portanto, neste caso também é evidente os sinais de sobrecarga ventricular esquerda, associados ainda à existência de uma obliteração do seio costofrénico direito, podendo traduzir a existência de pequeno derrame, que neste contexto será logicamente de origem cardiogénica. No slide da direita podemos observar uma cardiomegália, mais uma vez com uma acentuação preferencial do arco ventricular esquerdo, e a nível da base e na base pulmonar direita, em sede subpleural, podemos ver com clareza a presença das linhas B de Kerley. Há ainda evidentes sinais de redistribuição vascular traduzidos pelo aumento do polo cranial de ambos os hilos.
E esta é uma situação de um paciente obviamente em insuficiência respiratória devido à presença de edema pulmonar. O edema pulmonar pode de facto traduzir-se a nível do interstício, como já vimos, através das linhas de Kerley, quando a pressão aumenta ainda mais, há a transsudação para dentro dos alvéolos e vamos ter então o edema alveolar. O edema alveolar caracteriza-se pela presença de áreas de condensação de distribuição hilar e perihilar predominantes, muitas vezes com uma distribuição que foi assemelhada a asas de borboleta, portanto, para relembrar a sua disposição central, um pouco como se vê nesta radiografia do lado esquerdo, com indefinição total das regiões hilares, e que corresponde à transsudação, portanto, da estase, dos líquidos de estase para dentro dos alvéolos, sobretudo a nível central. De notar ainda neste exemplo também a presença de linhas B a nível da base. Este doente que podemos ver está monitorizado através dos eletros de eletrocardiograma. Podemos ver a sua radiografia após tratamento conveniente, com diuréticos e digitálicos, e podemos agora apreciar o retorno praticamente à normalidade das marcas vasculares pulmonares, portanto, tratando-se de uma situação potencialmente reversível sob terapêutica adequada, e estas duas radiografias servem para ilustrar precisamente o exemplo do que é um aumento significativo das marcas vasculares por edema e depois a sua recuperação posterior, portanto, com normalização das marcas vasculares. Outro exemplo, embora aqui seja apenas aparente, o exemplo da esquerda é um exemplo normal, com as imagens dos hilos normais e apenas um ligeiro engurgitamento vascular. Vejam que o polo cranial dos hilos são ligeiramente mais proeminentes do que aquilo que é habitual. Por vezes estas diferenças são relativamente frustos e difíceis de identificar, e que corresponde a uma situação também de engurgitamento vascular por aumento da pressão e aumento do calibre a nível das veias pulmonares, que fazem o retorno, portanto, para a aurícula esquerda. Como disse, as linhas B de Kerley e estas imagens reticulares são a tradução de uma afecção do interstício pulmonar não específica que necessita da correlação com a clínica. E neste exemplo podemos ver caso de linfangite carcinomatosa, concretamente por um carcinoma gástrico, secundário a um carcinoma gástrico, em que nós observamos as mesmas linhas B de Kerley, mas agora, nomeadamente, sem aumento da região correspondente ao hilo direito. A TAC neste doente mostra o típico aspecto dos septos interlobulares, que constituem as linhas B de Kerley, demonstradas como imagens reticulares à periferia de ambos os pulmões, e ainda no centro dos pulmões imagens de tipo poliédrica, correspondendo também às imagens dos septos interlobulares, contendo no meio um ponto central que traduz a artéria centrolobular. Portanto, a conclusão é que este espessamento do interstício, as linhas B de Kerley, não são exclusivas de uma única afecção, podem coexistir em afecções diferentes, significando uma alteração do interstício, significando um espessamento do pulmão profundo, portanto do interstício a nível dos septos interlobulares. Neste diapositivo tenta-se demonstrar agora precisamente o exemplo inverso. Até aqui analisámos o aumento das marcas vasculares. Analisemos agora a redução das marcas vasculares através da análise da situação de hipertensão pulmonar, e à esquerda podemos ver uma angiografia suprasseletiva de um pequeno ramo distal da artéria pulmonar do pulmão direito. Após a injeção do contraste, nós vemos que este pequeno ramo da artéria pulmonar mostra a sua divisão habitual, como se fosse uma árvore, e que de facto se ramifica progressivamente até à periferia do pulmão. No exemplo da direita podemos ver, pelo contrário, que também numa microangiografia, na angiografia suprasseletiva, podemos observar então que há uma perda total deste aspecto dicotómico da árvore arterial pulmonar, e com redução das marcas vasculares que já não chegam até à periferia do pulmão. Portanto, esta é a situação da hipertensão arterial pulmonar, em que os pequenos vasos mais periféricos estão obliterados, levando a que efetivamente haja na nossa radiografia uma redução vascular, sobretudo periférica. A acompanhar esta redução das marcas vasculares, que neste exemplo, nesta radiografia, é, por exemplo, evidente a nível do pulmão esquerdo, sobretudo no seu andar superior, podemos observar um evidente aumento do hilo direito. O hilo esquerdo está tapado pelo aumento do cone da artéria pulmonar, que está, obviamente, significando o aumento central dos vasos pulmonares. A artéria pulmonar direita tem também um calibre aumentado.